Então, mais uma vez, boa tarde. Nós já fizemos aqui a nossa oração e vamos começar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, na parte que trata da vida no mundo espiritual. E é uma coisa muito, muito interessante, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, porque hoje nós vamos continuar falando aqui, isso aqui, ó. Muito bom. Vamos continuar falando, então. A gente estava, na verdade, na questão, nesse subitem, né? Da forma e da ubiquidade, né? O dom da ubiquidade é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, Kardec pergunta isso para os espíritos, né? Tem nos espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? O que vocês acham que Kardec, que os espíritos responderam para Kardec, né? Será que os espíritos podem estar em mais de um lugar? Eles se dividem, eles se partem? Isso depende de algum fator, né? É possível isso aqui no nosso meio? Ou é uma coisa que é muito complicada na nossa, né, na nossa fase? Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, né? Então dá para todo mundo dar a sua opinião aqui, né? Pai, o que você acha? Se você acha que os espíritos podem se dividir? Como que é isso? Os espíritos não se dividem, eles são únicos. Como todos nós, como somos espíritos encarnados ou desencarnados, somos uma individualidade e não nos dividimos. A ubiquidade, ele quer significar que o espírito pode irradiar para todos os lugares que ele quer atingir a sua luz, a sua presença. Inclusive, o Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, um exemplo do que seria essa ubiquidade, que é o Sol. O Sol, lá no universo, ele é único, né? Que está irradiando aqui para a Terra. Só que aqui em São Paulo, ele está iluminando, no mesmo instante está iluminando aí em Botucatu, em Pardinho, está iluminando lá no Paraná, porque ele está numa distância tal que a luz do Sol, a irradiação dele abrange um espaço muito, muito grande. Então, os espíritos que também têm uma alta hierarquia, de luz, espíritos bem evoluídos, eles podem, estando num determinado lugar, irradiar para outros lugares onde ele é solicitado a sua presença, a sua luz, né? Certo. É por aí. É exatamente isso, né? Assim, Kardec fala exatamente isso. Acho que você leu, né, antes do estudo. Exatamente. Né? Ó, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide, né? E ele pergunta depois: todos os espíritos irradiam com igual força? E os espíritos falam: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Mas eu vou ler aqui para vocês uma história de Eurípides Barçanufo e depois a gente vai ficar imaginando como é que é isso na prática. Porque, assim, do ponto de vista teórico, né, assim,
o que meu pai falou é o que está escrito aqui, realmente é desse jeito, né? Mas assim, como que na prática isso funciona, né? Olha só que história incrível, né? Veja bem aqui. Certa vez, o médium Eurípides Barçanufo foi chamado para fazer um parto na fazenda Gameleira, distante 12 quilômetros de Sacramento. A parturiente era a senhora Ana Costa, esposa do fazendeiro Manuel Januário da Costa. Eurípides Barçanufo convidou para acompanhá-lo na viagem o seu amigo, o compadre João Duarte Vilela, mais o sobrinho Antenor. Foram a cavalo. O caminho era tortuoso e escorregadio devido às pedras. No caminho, alguns quilômetros depois, Eurípides fez seu cavalo parar e perguntou: qual é o caminho mais curto? Daqui a Gameleira, respondeu João Duarte Vilela. Por que a pergunta? Porque acabo de fazer o parto na senhora Ana e não há necessidade de prosseguir viagem. Mas se estivermos perto da Gameleira, vamos tomar um café na fazenda da senhora Ana Costa. Então, olhem que coisa interessante, né? Ele estava em cima do cavalo, trotando, conversando, prestando atenção, e ele foi fazer o parto da mulher, né? Porque era um parto difícil, era, né? Ele nessa época já era um espírito assim muito iluminado, ele era uma pessoa que dava assistência médica, apesar dele não ser médico, mas na época dele médico era um artigo de luxo, né? Então, assim, ele acabava fazendo, às vezes, de médico, ele era uma pessoa prática, assim, né? E ele sabia muito dessa arte e foi lá e fez o parto da mulher enquanto ele estava cavalgando. Vocês podem imaginar uma coisa dessa, assim? Explica isso para a gente, José. Você consegue explicar como é que ele conseguiu fazer uma coisa dessa? Assim, tudo bem, a irradiação, como o sol, mas ele foi lá presencialmente, né? Isso aconteceu, assim. Como será que isso acontece na prática, não? Por isso que diz que quanto mais você evolui, mais o seu trabalho aumenta, né? Principalmente no nível desse espírito, você vai ter essa capacidade de divisão, né? Não de divisão, mas de estar em vários lugares. Você vai trabalhar muito mais. E está tudo relacionado à evolução de cada um, né? No nosso estágio aqui hoje de provas e expiações, nós não temos condições nem de pensar numa situação dessa, por enquanto. Vamos trabalhar bastante, esperar diversas reencarnações, aprender, evoluir, para nós chegarmos um dia ao nível de Bezerra de Menezes e poder estar cavalgando. Do Eurípides. De estar cavalgando e poder ir fazer um outro trabalho, seja qual ele for, vai depender da nossa evolução. E o doutor Benedito vai me dar uma ajuda aí na resposta, porque ela é complicada. É complicado, né? Porque realmente, assim, a gente sabe que isso acontece, mas como que é, né? A gente está num grupo de estudo aqui, vamos tentar entender, assim, como é que isso funciona na prática? Bem, explica para a gente. Boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, mas estou acompanhando a reunião toda. Primeiro, Elaine, eu tinha entendido que essa história tinha acontecido com Bezerra de Menezes e não com Eurípides Barçanufo. Então, você está falando agora que é do Eurípides, e eu acho que combina mais com o doutor Bezerra de Menezes, que de fato era médico, não é? Não, foi Eurípides Barçanufo, isso. Eu também achei que fosse como Bezerra, mas na hora que eu fui preparar o estudo aqui, eu fui na internet, tem um livro que fala da vida de Eurípides Barçanufo que tem esse capítulo.
E não tem nada disso relacionado com Bezerra de Menezes. Eu tirei isso de um livro. Tem até a... Deixa eu ver aqui o livro. Depois eu pego aqui. A hora que a gente voltar na tela, tem a citação. Foi Eurípides Barçanufo mesmo. Ok, então tudo bem. É que eu só tinha entendido que você mesmo já havia comentado isso em reuniões anteriores conosco sobre o eu Bezerra de achei que Menezes. fosse o Então tudo bem, Bezerra. não tem problema. É só uma questão de saber quem é o personagem, né? O que eu vou falar não é propriamente uma resposta, porque eu não tenho essa capacidade. E eu também não li o Kardec, né? Assim, sobre esse estudo de hoje. Aliás, eu tenho feito esse exercício de não ler, justamente para eu poder pensar de uma maneira mais livre aqui, né? E o que eu vou dizer é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, nós estamos aqui, no nosso caso, estamos aqui em Pardinho, mas nós podemos estar ao mesmo tempo participando dessa reunião, conversando com os colegas, raciocinando, escutando, falando, etc. E, ao mesmo tempo, podemos estar pensando, por exemplo, um outro compromisso nosso, pensando nas nossas filhas, em outras pessoas queridas, etc. Quer dizer, nós estamos ao mesmo tempo fazendo duas coisas, né? E se a gente se concentrar profundamente nas duas coisas, nós estaremos ao mesmo tempo aqui e lá, não é? Eu imagino, né, que este fato, né, possa nos ajudar a entender esse fenômeno, né? É aquela história, né? A gente frita o bolinho de olho no gato, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho a impressão de que isto pode ser uma informação, né, que talvez nos ajude a chegar mais perto da resposta. O que vocês acham? Isso. Pode falar, mãe. O que você acha disso daí? Então, eu acho que no caso o Eurípides Barçanufo mesmo. Aliás, eu tinha pensado, antes de começar a aula, eu tinha pensado, quando ia falar sobre a ubiquidade, eu tinha pensado exatamente nessa história que eu ia contar hoje. Você já se antecipou. Então, a meu ver, ele foi em corpo perispiritual, né? Ele, assim como que se desdobrou, foi até lá em corpo perispiritual, fez o parto, né? Aliás, tem outro caso também do Santo Antônio de Pádua, que ele estava lecionando e o pai dele estava sendo julgado, bem longe dali, em outro país até, e o pai dele estava sendo acusado de uma coisa que ele sabia que o pai dele era inocente. Então ele foi lá, ele ficou assim em um estado assim em transe quase, e ele foi até lá defender o pai dele e livrou o pai dele. Isso também estão nos relatos espíritas também. Não era só o Barçanufo que conseguia fazer isso, não. Então, eu acho que é um desdobramento, não é uma divisão, né? Não se divide, mas ele pode, ir corpo perispiritual, ir para o lugar que ele queira. Lógico, dependendo da sua evolução espiritual. É isso? Acho que né? Vamos ouvir a tia Florinda, que quer falar também. Fale, tia. Então, Helene, essa última vez que eu operei, já faz uns 12 ou mais anos, né, a redução do intestino, então eu estava me sentindo muito mal depois de ter operado, né? Eu começou a dar ânsia, eu achava que não era normal, eu pus na cabeça que não era normal e que eu ia morrer e tal, então eu pedi para a enfermeira, por favor, liga para minha família. Eu falei com ela, eu queria meu marido aqui, meus filhos, porque acho que, né? Acho que é a minha vez já de ir para o plano espiritual. Então, mas eu estava mesmo, só dava ânsia, e já doía o estômago de tanta ânsia. Então, apareceu a dona Guiomar, do Perseverança, né?
que é a minha presidente lá. Então, apareceu ela toda sorrindo. A enfermeira não quis, porque ela falou, não posso chamar a tua família, porque é longe, é umas 4, 5 horas, né, de São Paulo até aqui, então você fica tranquila. E apagou a luz, e na hora que apagou a luz, que foi embora, veio a dona Guiomar, e eu acho que é espírito, perispírito, né? Veio com Então, aquele muito sorriso lindo. maravilhoso. E foi que eu melhorei. Eu sarei na hora. Muito, muito bom. Muito obrigada pela Eu não sua esqueci, história, não. uma história tão linda, tão real, né, que a gente vê que nós nunca estamos sozinhos, né, e que tem sempre alguém do nosso lado que nos ama, que nos quer bem, que trabalha por nós. Mas qual que é a diferença entre essa vivência que a tia Florinda teve? Porque a enfermeira não viu a dona Guiomar, né, tia? Não, a enfermeira não viu. Qual é a diferença disso com a história do Eurípides Barçanufo? E assim, o que a minha mãe falou é certo, mas existe um detalhe, porque assim, quando você se desloca em corpo perispiritual, assim, o perispírito ele é feito de uma outra matéria, né? Não é a matéria física, né? Fluido cósmico universal, isso? Oi? Fluido cósmico universal. Isso, tudo é fluido cósmico universal, inclusive o perispírito que se condensa e forma o corpo perispiritual ou o corpo astral, né? Agora, a gente não vê espíritos a toda hora aqui, né? Porque a gente nem todos são médiums de vidência. Isso. Então, qual que é a diferença entre essa vivência da tia Florinda e a vivência do Eurípides Barçanufo? Quem que gostaria de responder isso? Fale, Benedito. Não, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Eu não entendi bem essa experiência que a Florinda nos contou. Essa pessoa é uma pessoa encarnada ou é uma pessoa desencarnada? Ela é encarnada e ela obedece tudo que o Dr. Bezerra fala, porque o Dr. Bezerra de Menezes é o patrono lá do Perseverança, então ela fala que tudo que ele fala, para falar para o povo, para os trabalhadores de lá, para os palestrantes todos, então, os que assistem, né? Então ela fala, o que ele manda falar, ela fala, então ela obedece ele direto. A dona Guiomar, ela estava ou está, não sei, eu acho que ela já até desencarnou atualmente, né? Não. Ela encarnou. Ela tem 95 anos. Legal. Tá bem. Que legal, que legal. E A dona Guiomar está bem forte ainda, viu? A dona Guiomar está bem forte ainda. A dona Guiomar ainda está bem fortona. Bom, que legal, que legal. Ela é a presidente do Centro Espírita Perseverança em São Paulo. E a tia Florinda operou em Botucatu. Então, ela saiu em desdobramento do corpo dela, lá em São Paulo, e foi fazer uma visita para a tia Florinda. E só a tia Florinda que viu, a enfermeira não viu. Então, isso que eu estou perguntando, qual é a diferença que teve da experiência da dona Guiomar com a tia Florinda com o Eurípides Barçanufo. Alguém gostaria de responder? A diferença me parece que é a seguinte, que no caso da Florinda, só a Florinda é que viu essa senhora, dona Guiomar. E pelo que eu estou entendendo, no episódio do parto lá, acho que todo mundo que estava na sala viu a presença do Eurípides Barçanufo. Então a diferença está aí, que no caso da Florinda, só ela viu, a enfermeira, né, lá do hospital que estava do lado não viu, e lá na casa dessa senhora parturiente todo mundo viu. Eu acho que a diferença é essa, não é?
Então, e se todo mundo viu o Eurípides Barçanufo, é porque ele estava como? Além dele ter sido desdobrado e estar lá no perispírito, ele estava materializado. Então, assim, para um espírito, como o Santo Antônio de Pádua, né? O Antônio de Pádua realmente isso foi tido como um milagre, né? Tanto que ele foi canonizado, né? Todos que estavam lá no julgamento o viram, né? Todos, não só os médiuns. Ele se desdobrou e se materializou, né? E conseguiu ajudar o pai dele, como Eurípides Barçanufo, né? Nessa história, inclusive, quando eles chegam lá na fazenda, a mulher olha para ele com o bebê nos braços e fala assim: Nossa, o senhor voltou? Porque ele estava exatamente igual, quer dizer, a mulher viu, o marido, as pessoas que estavam lá, todos viram, né? Então, isso realmente foi um desdobramento. Como vocês falaram, não existe uma divisão, não eram dois Eurípides Barçanufo, era o mesmo. E da mesma forma que o Benedito falou que tem pessoas que conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e fazer bem feito, né? Isso assim, né? A gente cozinha, olha o gato, vê a criança e tal, né? Isso é uma característica de várias pessoas, principalmente as pessoas do sexo feminino, diga-se de passagem, mas várias pessoas conseguem fazer isso, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O espírito, ele também pode, com o seu perispírito, com essa vibração, com esse espraiar de energia, ele consegue ir para outro lugar, mesmo sendo um só. E nesse outro lugar, ou ele pode ele pode aparecer só para um médium, né? Ele vai ser visto só por aquela pessoa, mas ele está desdobrado. Pode ser que a dona Guiomar estivesse fazendo comida naquele horário, né? E aí ela foi até o hospital e viu, mas só a minha tia viu, porque a minha tia é médium e viu a dona Guiomar ali. Ou ele pode, além de se desdobrar, ele pode se materializar e fazer coisas lá, sendo um único espírito. É muito interessante isso, né? Vamos ver como é que termina essa história aqui, né? Ensina Allan Kardec que, por sua natureza, em estado normal, o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, é para nós invisível, mas pode sofrer modificações que o tornam perceptível por uma espécie de condensação ou por uma mudança na disposição molecular. É então que nos aparece sob uma forma vaporosa ou como um corpo sólido, ou seja, materialização. O que ocorreu com Barçanufo, como médium de efeitos físicos que era, foi o fenômeno chamado de bicorporeidade. Então, essa é uma das características do perispírito, né? Essa bicorporeidade. Ficou claro para todo mundo? Assim, vocês entenderam como é que isso funciona? Que não são dois Eurípides, que é através do perispírito que ele consegue aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Alguém tem alguma dúvida disso? Entendi, sim. Olha, eu confesso que tenho uma certa dificuldade de entender isso, né? Se é bicorporeidade, bi quer dizer 2, então são 2 corpos, né? Então, de um certo modo, não deixa de ser uma divisão, não é? Mas eu entendo, um corpo era um corpo lá, de carne e osso, que estava lá em cima do cavalo. E um outro corpo era um corpo espiritual que foi fazer o parto, né? Tudo bem, eu acho que eu entendo. E, inclusive, que houve uma materialização de forma que todos viram. Agora, no caso da Florinda, que não houve materialização, como é que chama esse fenômeno, então? Chama-se desdobramento.
Kardec chama isso de dupla vista, mas o termo mais moderno desse fenômeno é desdobramento. Dupla vista por causa disso, né? Assim, a pessoa pode ser vista em mais de um lugar, né? Mas o desdobramento, isso é um fenômeno que mais recentemente André Luiz introduziu esse termo de desdobramento, né? Veja, por que é bicorporeidade? É um nome que se deu, né? O mais importante é a gente entender o processo. Quando o Eurípides Barçanufo estava em cima do cavalo trotando, ele continuava ali tendo um perispírito, era o mesmo, é como se o perispírito se desdobrasse, entendeu? Como se ele levasse o seu perispírito além da dimensão do seu corpo físico. O mais importante de entender é que, assim, não são dois espíritos. O espírito é o mesmo e o espírito é indivisível. O que acontece é que ele consegue fazer com que aquele perispírito que estava ali naquele momento, ele se alarga, ele se desdobra, ele cria um outro, como se fosse um outro corpo perispiritual e vai até um outro local. Mas ele não perde a conexão com o espírito que é único. Ficou claro isso? Pode falar, bem. Sim, agora eu entendi e está tudo certo. Agora eu tenho uma outra pergunta. No caso da Florinda, né? Essa senhora, a Dona Carmo, né? Ela foi de São Paulo até Botucatu, no hospital onde estava a Florinda, e ela se apresentou para a Florinda ali presencialmente, ou foi digamos, uma percepção, graças à mediunidade da Florinda, que ela então foi... Quem que foi ao encontro da outra? Foi a Dona Carmo, que foi de São Paulo a Botucatu, ou foi a Florinda, que foi de Botucatu a São Paulo por uma via mediúnica e se encontrou com essa pessoa respeitável e admirada, tanto que ela pediu ajuda? A senhora quer responder, tia? Responde você, Elaine. Veja, a minha tia, ela estava muito fragilizada nesse momento. Ela estava, assim, bastante doente, ela estava achando que fosse desencarnar, né? Tendo passado por uma experiência muito difícil. Ela não teria condições de fazer esse transporte, né? Esse desdobramento, assim, porque ela não tinha condições emocionais, ela não tinha condições espirituais assim nesse momento, né? O que aconteceu é que ela orou muito, ela pediu ajuda espiritual, e como ela tem essa ligação, porque ela frequenta esse centro, não lembro agora o nome do centro. Perseverança, né? Conhece a Dona Guiomar conhece ela. Certamente, assim, os trabalhadores que nos cercam, né, quiseram fazer essa caridade, né? Falar para a Dona Guiomar, olha, tem uma amiga sua, tem uma irmã nossa que está lá em Botucatu, num leito de hospital, e que está precisando do seu abraço, está precisando do seu consolo. Então, vamos lá, né? E aí, ela se desdobrou e foi até o hospital. E apareceu apenas para minha tia, ela não apareceu para a enfermeira, não foi um fenômeno de materialização. É porque a minha tia é médium, todos nós somos médiums, né? E em situações assim, muito, muito difíceis, muito drásticas da nossa vida, inclusive, essas antenas espirituais se abrem, né? E aí ela viu a Dona Guiomar chegando no quarto. Oi, foi. Não foi? Foi, tá certo. Pode falar, bem. Benedito, pode falar. Oi, tá ótimo. Agora, outra pergunta. O assunto é interessante, né? A gente começa a raciocinar e de um ponto vai ao outro, né? O Eurípides Barçanufo, pelo que eu entendi, ele tinha consciência de que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Total consciência. Né? Ele estava
a cavalo, no cavalo, indo para lá, e ao mesmo tempo ele foi fazer o parto, né? Uhum. De forma que eu imagino, quero que vocês me corrijam, que quando ele chegou de fato lá, fisicamente, né? E a parturiente disse, nossa, o senhor voltou para cá, ele intimamente deve saber, né, do processo pelo qual ele Sim, tinha sim, se desdobrado, com se certeza. materializado. Uhum. Eu imagino que ele Sim. tinha consciência, que ele sabia o que estava acontecendo. A minha pergunta é a seguinte, a dona Guiomar também teve consciência desse fenômeno? Ou é possível que ela tenha feito esse desdobramento e não tenha percebido? A gente nunca vai saber exatamente, né? A gente teria que perguntar isso para ela, mas assim, quando o desdobramento é feito durante o sono, muitas vezes, a hora que a gente acorda, a gente não lembra, né? Mas quando é feito durante o estado normal, mas isso não é para qualquer um, né? Isso como o José falou, ali precisa ser um espírito de um certo grau. A dona Guiomar, ela é uma pessoa assim com essas coisas que a gente chama de mandato mediúnico, né? Assim, ela é uma pessoa fantástica, né, tia? Ela é. Então, Helene, ela à noite ela vai no plano espiritual e ajuda quem está precisando. Ela vai amando de Dr. Bezerra de Menezes. Então, ela sempre conta histórias, né, de lá. Pois é. Tem pessoas que têm total consciência, elas voltam e elas sabem exatamente o que aconteceu. Tá. Tem um livro que chama Desdobramento Consciente, que é de um moço chamado Breno, alguma coisa que eu não lembro o sobrenome, mas vocês podem colocar na internet, vocês vão ver. Ele sabe detalhes, ele se desdobra e ele volta, inclusive ele lembra de experiências difíceis que ele passa no mundo espiritual, né? Mas não é todo mundo que lembra, né? A maior parte das pessoas não lembra, mas é possível que a dona Guiomar tenha essa percepção, porque ela realmente é uma pessoa muito interessante, né? Ela lembra e fala para os trabalhadores. Agora eu não estou indo, mas ainda consigo por online, né? Mas é isso. Alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta sobre esse assunto? É bem interessante isso, né? Oi, mãe, pode falar. Eu só queria lembrar, no caso de Jesus, né? Logo depois que ele foi sacrificado na cruz, que ele apareceu para os apóstolos deles, né? Ele estava completamente materializado, não estava? Sim, materializado, porque apareceu para todo mundo, né? Ele vivia lá, ele ficava com os discípulos, participava, como se ele tivesse vivo, né? Encarnado. Exatamente. Mas então, isso é Jesus, né? Mas existem histórias assim, né? Como essa de Eurípides Barçanufo, como tem várias coisas assim, né? Tem muitas histórias de pessoas que aparecem em mais de um ponto do globo ao mesmo tempo, né? Isso é possível, é esse fenômeno que é um fenômeno básico do perispírito, é o perispírito que consegue essa irradiação tão grande que a pessoa pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Oi, pai, pode falar. Eu acredito que isso que a mãe lembrou, que a Bíblia nos traz, que Jesus apareceu aos discípulos e conviveu com ele algum tempo, porque tem uma frase que ele diz, não me toques, porque eu ainda não... Não subiu o meu pai. Não subiu o meu pai, né? Eu acredito que este fenômeno é o que tenha feito a conversão absoluta daqueles apóstolos, porque todos nós estudamos o espiritismo, estudamos as religiões, estudamos filosofias outras,
temos uma convicção até dos nossos conhecimentos, mas sempre ainda nos resta aquele, vamos dizer, traço terreno de querer garantir a nossa vida aqui, né? E os apóstolos, diante dessa demonstração cabaz que o Cristo trouxe para eles, da existência do espírito e da existência da sobrevivência do espírito ao corpo, é que provocou com que os apóstolos se entregassem de corpo e alma a essa doutrina e espalhasse isso pelo mundo todo. Quer dizer, Você ninguém não teve acha? dúvida, né? Ninguém teve dúvida, porque você vê Não a teve pessoa uma numa dúvida. cruz, você tira a pessoa morta, né? Enterra, e depois o corpo dela desapareceu, né? Porque Jesus ainda teve esse cuidado, né? De não deixar os restos mortais dele por ali, para serem adorados, para as pessoas poderem ficar... Olha, não existe morte, não existe. Vocês estão entendendo? Eu vou precisar desenhar aqui. Né? Só faltou falar isso, né? Então, A lição do túmulo vazio. Que ele nos deixa de que não existe a morte, né? Exatamente. Muito bem, vamos em frente mais um pouquinho, então, né? Então, aqui... E aí ele fala assim, ó, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, a questão 93, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. É isso, né? Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, quer dizer, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, né? Que é isso. Então, o perispírito, ele não deixa de ser um corpo que, claro, quanto mais o espírito se eleva, mais esse corpo perispiritual parece-lhe grosseiro, né? Porque o perispírito, ele vai mudando também. À medida que o espírito vai se purificando, o perispírito vai se tornando cada vez mais delgado, mais delicado, vai ficando cada vez mais purificado também, né? E aí ele pergunta, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? O que vocês acham que ele responde para isso, hein, José? Você sabe de onde que o espírito retira esse envoltório? É diferente esse envoltório de um lugar para o outro? Esse envoltório o perispírito, né? Perispírito. De onde que é o perispírito, né? Do que ele é formado? Ele, em parte, ele é matéria, em parte né, é espiritual. A parte material dele é derivada do fluido cosmo universal, conforme disse a dona Florinda, né? Como tudo é derivado dessa criação divina. Uhum. Mas ele é parte, ele é material e ele é parte, ele é espiritual. E isso é importante porque vem explicar que ele liga o espírito ao corpo e o corpo ao espírito, né? Então ele tem que ser, eu penso que ele tem que ser dessas duas formas para poder haver essa ligação. Mas vamos ver, o doutor Benedito também tem uma opinião aí. Fale bem. Não, na verdade, eu quero entender melhor a sua pergunta. Você diz, de onde o perispírito tira a sua matéria para se constituir? Você poderia explicar melhor? Você ainda está se referindo ao desdobramento? Por exemplo, Não. de onde o Eurípides tirou a energia para se fazer presente lá no parto? Não, ou é não. outra história agora? É Eu uma não outra entendi bem pergunta. a sua pergunta. É uma outra pergunta que Kardec faz para os espíritos. Da onde que vem esse perispírito? Do que ele é feito? Entendeu? Aonde que o espírito retira
essa energia para formar o seu perispírito. Não estamos mais falando de desdobramento, estamos falando do perispírito de uma forma geral, né? Em outras palavras, assim, o perispírito é tudo igual? O perispírito é igual aqui no nosso planeta, numa colônia espiritual, com um espírito de Júpiter, com um espírito de uma constelação lá que a gente nem sabe o nome, né? Todos os espíritos, eles têm o mesmo tipo de perispírito? Oi, pode falar. Agora eu entendi a sua pergunta. Se a gente pensar que o perispírito é a roupa do espírito, a sua pergunta é a seguinte: onde que o espírito compra essa roupa, né? Para ele poder usar esta ou aquela roupa, né? Eu imagino que ele retire essa energia para compor este envoltório que é o perispírito. Ele tira essa energia da atmosfera do planeta onde ele está encarnado. Isso. Não é? Ou, não necessariamente encarnado, do planeta onde ele está habitando, mesmo que desencarnado, né? Eu acho que ele retira essa energia da atmosfera do planeta onde ele está vivendo. É isso mesmo. Eu vou ler aqui para vocês a resposta do Kardec, né? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório. Como mudais de roupa, né? É claro, a gente está aqui no Brasil, está super calor. A gente quer ir para os Estados Unidos, você tem que botar uma roupa condizente com o clima que está lá, né? Então, como a tia falou, tudo vem do fluido cósmico. Só que o fluido cósmico, ele é de uma natureza aqui no globo terrestre, é de outra natureza lá em Marte, é de outra natureza lá em Júpiter. E o espírito, ele é assim... O que é o espírito é a mesma coisa em todo o universo. Só que o perispírito, ele é adaptado como uma roupa é adaptada para as condições climáticas daquele local, né? Quem que quer falar agora? Deixa eu ver. Quem que pediu a palavra? Alguém pediu a palavra? Acho que não, né? Tá. Então, e aí ele pergunta ainda aqui, ó. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Veja, será que Jesus, ele precisou de um perispírito mais grosseiro quando ele veio ao nosso mundo? Porque Jesus, acho que nem perispírito tem, né? Assim, ele é tão evoluído que ele já não tem mais um perispírito como o nosso aqui, né? O perispírito dele, provavelmente, ele não tem mais isso que a gente chama de perispírito. Ele vive em corpo mental, que é o suprassumo do adelgaçamento do perispírito, assim, a gente nem sabe dizer muito bem o que é, né? Mas, quando ele veio para cá, olha o que Kardec fala: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos, né? Então, aí a gente pode ver mais uma prova do amor de Jesus por nós, né? Porque imagina assim, você ter que ficar, mais ou menos assim, olha, nós estamos aqui na superfície, estamos com essa roupa, estamos desse jeito que nós estamos aqui. Aí a gente vai ter que ficar 33 anos morando no fundo do mar, com um escafandro, assim, né? Você vai precisar ficar com aquela roupa que é de mergulhador, você vai ficar 33 anos vestido daquele jeito. Foi mais ou menos isso, né, que Jesus passou. Ele teve que se revestir, porque ele viveu aqui entre nós, né? Então, ele teve todos os espíritos que vêm habitar o nosso planeta e que são de outro planeta, que eles vêm aqui em missão, eles reencarnam aqui e eles têm que passar por esse processo, né? Porque não tem outra forma, né?
E aí ele pergunta assim: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E aí ele responde: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Palpável é quando ele se materializa. Então, assim, o espírito, ele pode tomar alguma outra forma? Pode. Ele pode. Geralmente, ele fica com o aspecto da última encarnação. Mas não necessariamente. Se ele quiser ficar com outro aspecto, ele fica também, né? Então, ficou claro essa questão do perispírito? Tem um pequeno vídeo aqui, que é um vídeo bem curtinho. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem 3 minutos. Eu vou passar aqui esse vídeo e depois a gente vai encerrar com algumas reflexões, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ser Espírita, Espiritismo Consolador. E hoje iremos falar sobre o perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, ou alma. É o laço que une o espírito à matéria do corpo. Poderia dizer que ele é a quinta essência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, pois essa pertence ao espírito. Assim como a semente de um fruto é revestido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é circundado por um envoltório, que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com eles se confunde. O perispírito possui diversas funções, além de servir de envoltório para o espírito, como transmitir a este as sensações provenientes da matéria, dor, frio, calor, visão, e fazer com que chegue até a matéria os seus comandos. Por exemplo, provendo o espírito a vontade de abrir um livro para ler. Todavia, é o perispírito o responsável por transmitir esta vontade ao cérebro carnal e fazer com que o mesmo inicie uma série de processos fisiológicos que culminarão no ato físico. Outra função é dele estar relacionada com a ligação entre o espírito e a matéria, constituindo-se no molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Além da função organizadora, preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito, e sob o impulso do ser espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital para o corpo físico, o sustentando desde a formação até o completo desenvolvimento. E por fim, é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Agora que sabemos um pouquinho sobre o perispírito, para mais algumas informações extras, recomendamos que visite a este vídeo do canal,
que aborda sobre a natureza dos fluidos espirituais. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Muito bom. Ele deu uma resumidona, né? Claro que aqui mesmo, durante esse estudo, nós vamos falar muito mais de perispírito, né? Porque é uma coisa muito complexa, assim, né? O corpo perispiritual, ele é muito mais complexo do que o corpo físico, né? Que já não é fácil da gente entender, né? Mas aí tem algumas reflexões que dá tempo da gente fazer ainda, que eu gostaria de fazer aqui com vocês, que é isso aqui, ó. A partir desse vídeo e a partir do que a gente conhece do perispírito, né? O perispírito transmite as sensações de dor do corpo ao espírito. Desencarnar de repente, como um acidente, um assassinato, etc., é melhor ou pior do que desencarnar após doença prolongada? Então, o que essa questão tem? Isso daqui não tem a resposta, isso daqui é coisa que eu pus aqui para a gente pensar, né? O que vocês acham disso, assim? Assim, porque é uma coisa comum, né? Assim, as pessoas falam assim, morreu de repente, nem sofreu, né? É desse jeito mesmo? O que a senhora acha, tia? Então, é preferível a gente sofrer-se um pouco, desencarnar aos poucos, né? Ter aquela... Como Dona Guilmar disse uma vez, que ela estava vegetando, a minha sogra, né? Então, do que morrer de repente. Por exemplo, uma pessoa morre de repente, ela está assim, não sabe o que aconteceu, não sabe onde está, e não tem aquela preparação, né? Ela pode ficar revoltada. Eu acho assim. Desculpa, tá, Elaine, se eu estiver errada. Imagina, não tem que pedir desculpa, não. Isso. Oi, pai, fale, pode falar. Eu acho que entre as duas formas é preferível que a pessoa vá, vamos dizer assim, perdendo as forças aos poucos com uma doença, porque aparentemente para a gente aqui é mais sofrido, causa mais dor, porém, nesses casos, a pessoa já vai se preparando para o desenlace final e os amigos espirituais do lado de lá também já vão se preparando para ajudar, para receber essa pessoa e orientar. Ao passo que, num desencarne repentino, como você citou aí, acidente, assassinato, a pessoa não tem esse tempo de se preparar, porque às vezes não era ainda o momento dela voltar para o plano espiritual, né? E ela não tem esse tempo. E para ela é uma surpresa desagradável, porque não pensou naquilo antes, uma situação inusitada, né? Eu acho que é preferível, apesar da dor de uma doença, é preferível que dê tempo da gente se preparar. Certo, é exatamente isso. E o que isso tem a ver com o perispírito, mãe? Você que está com o braço levantado aí. Não, é na questão ainda do qual a morte que é preferível. É claro que para o desencarnante é melhor ele ter esse tempo, né? De preparação para o ingresso na pátria espiritual. Mas eu acho também, tenho certeza, aliás, disso, que tudo vai depender do merecimento do desencarnante. Sim. Porque se uma pessoa maravilhosa, um espírito evoluído, de repente, por um fator qualquer, ele vem a sofrer um desastre violento e desencarna. Então,
antes mesmo dele sofrer o acidente, já os espíritos, o guia dele, já está retirando o perispírito do corpo, de forma que ele nem vai sentir do que morreu, e vai saber logo ele vai saber que desencarnou. Então, depende muito da condição espiritual de cada um. Uhum. É assim que eu penso. Certo, tá perfeito. Fale bem. A sua mãe já respondeu a minha pergunta. Isso. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se haveria a possibilidade de uma pessoa sofrer uma morte súbita e não necessariamente sofrer ao chegar no mundo espiritual. E sua mãe acabou de dizer que é possível, sim, dependendo do merecimento dessa pessoa, né? Como a gente vê, por exemplo, na morte de Paulo de Tarso. Sem né? dúvida. Ele foi decapitado, né? E rapidamente ele acordou no mundo espiritual numa boa, em paz, né? Porque ele tinha cumprido todo o seu papel, etc. Então, a pergunta que eu ia fazer, a sua mãe já respondeu. Isso. E isso daí é uma reflexão que eu fiz a partir dessa coisa, assim, da gente saber que tudo está no espírito. Então, a dor, a falta de ar, assim, o medo, enfim, todas as sensações, elas são do espírito, elas não são do cérebro físico. E isso acaba que repercute no perispírito. Então, veja assim, se a pessoa, ela se prepara, ela é um ser assim, como Paulo de Tarso, né, que ele já sabia de tudo que ele ia passar, ele, né, assim, ele não estava... Ele até que incentivou o Carrasco, né, o Carrasco estava tremendo, ele falou, olha, não trema, né, cumpra o seu trabalho, porque eu vou estar muito melhor depois do que você, que vai ter a sua vida inteira para lamentar o seu ato, né? Ainda morreu dando lição, né? Então, assim, uma pessoa dessa tem uma condição espiritual tão alta, tão impressionante, né? Que aquele momento de desligamento do corpo com o perispírito é uma coisa tão rápida, tão fugaz, que ele vai numa boa, né? Não é o que acontece conosco, com a maioria, né? Assim, nós somos ainda espíritos assim muito abaixo, né? Muito abaixo de Paulo de Tarso, né? Então, assim, as sensações, é importante assim que elas ficam no espírito. E aí, dependendo desses valores espirituais, que o perispírito vai mandar essa mensagem para o cérebro espiritual para sentir uma coisa ou outra, né? Então, veja, só para a gente encerrar aqui, uma das coisas mais interessantes é isso, ó, pessoas recém-amputadas ainda sentem o membro que não existe. Eu acho que, não sei se vocês já viram isso, né? Isso na medicina é uma coisa famosa, isso, que é a famosa dor fantasma, né? A pessoa está morrendo de dor porque teve uma fratura grave que comprometeu a circulação e tal, e ela foi para o hospital e precisou amputar, ela teve que amputar a perna. Ela volta depois da cirurgia, ela continua sentindo dor. Olha que coisa incrível. E a perna já não está mais lá, né? Mas só que assim, no cérebro dela, né, no cérebro perispiritual, por quê? Porque a sensação é do espírito. O espírito ele não teve tempo para se acostumar com a falta daquele membro. O perispírito, o corpo físico foi amputado, mas o perispírito ainda está lá e sofreu o impacto da dor do corpo físico. Então, até que o espírito consiga fazer esse trabalho para que o perispírito vá se moldando e também fique amputado,
isso leva uns dias, às vezes algumas semanas. E enquanto isso, a pessoa tem dor, porque quem tem dor é o espírito, não é o corpo, né? Então, nós vamos depois falar dessa questão da reencarnação mais para frente, né? E como o perispírito serve como esse molde para a reencarnação que falou aí no vídeo. Só para encerrar aqui, o perispírito é um órgão sensitivo do espírito, né? Então, quem sente é sempre o espírito, mas ele vai expressar esse sentir através do perispírito. É uma função muito importante do perispírito essa. Acho que o Benedito levantou o braço. Pode falar. Eu sei que nós estamos em cima da hora, mas fiquei só com uma curiosidade. Aí está falando que o perispírito, ele faz o meio de campo, né? Isso. Ele transmite informações do espírito para o corpo e do corpo para o espírito, né? E fala também que as percepções espirituais se dão no perispírito. Daí me veio uma pergunta, então a mediunidade é uma característica que está no perispírito? Olha, eu acho que assim, a mediunidade ela é uma característica física, as pessoas nascem com a sua pineal, né, que é essa glândula já apropriada para ter essa missão da mediunidade, né? Mas isso é transmitido ao perispírito, né? Então, assim, não é... Todos nós somos um pouco médiums, mas quando a pessoa é um médium muito ostensivo, ela já vem com o seu corpo físico, né? A mediunidade, ela é uma característica do corpo físico. Que, claro, o corpo físico, ele é meio que um mata-borrão do corpo perispiritual. Tudo acontece em nível perispiritual, né? E acaba se transmitindo para o físico. E é uma coisa muito dinâmica, porque o físico também repercute no perispírito, né? Então, assim, primeiro é aquilo que ele falou, se a pessoa quer ler, ela tem a vontade no espírito, isso se transmite para o perispírito, e o perispírito meio que manda o corpo material levantar o livro, abrir e ler, né? No caso da mediunidade, esse espírito, ele tem que querer ter o seu desenvolvimento mediúnico, aí ele tem um aparato orgânico para isso, e ele vai entrar em comunicação via perispírito. Ficou claro isso? Será que eu consegui me expressar? Sim, está ótimo. Está bem Depois claro. a gente pode voltar nesse assunto um outro dia, porque nós estamos passando um pouco. Eu queria só passar a palavra para o José. Eu queria passar a palavra para o José e para a Neuzi, porque eu acho que eles falaram muito pouquinho hoje, e vou pedir para eles falarem alguma coisa, se ficou claro, José, se você quer fazer algum complemento. O José é um grande estudioso de espiritismo também. Você quer complementar alguma coisa, José? Não sou, não. Sim. Sabe algumas coisas que aprende com... Cada um aprende com o outro, né? E a gente vai enriquecendo nossos conhecimentos para o nosso desenvolvimento. Mas para mim está ótimo, eu não tenho nada a acrescentar e conversar, não. Então, tá bom. Então, nós vamos encerrar, né? Que nós já passamos um pouco do horário. Vou pedir para o meu pai fazer a prece, como eu já tinha falado logo no começo. Você faz, pai, a prece final para a gente? Acho sim. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos concentrar nossos pensamentos, vamos retornar para o nosso interior e nos conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, e agradecer profundamente por estes momentos de estudo, de esclarecimento, que nos possibilitarão uma vida melhor, uma vida mais sadia, e evitar alguns tropeços que naturalmente todos nós acabamos dando quando desconhecemos a realidade da vida. Agradeçamos, pois, a Deus e a Jesus, e
pela presença e amparo de toda essa espiritualidade em nossos lares, onde estivermos neste momento, e pedir que nos ampare sempre e que nos permita possamos estar reunidos na próxima semana para darmos continuidade a estes estudos. E vamos encerrar, então, a nossa reunião com o Pai Nosso que nos foi deixado por Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai os nossos erros, assim como nós perdoarmos os nossos semelhantes, e não nos deixes cair nas nossas próprias tentações. E livra-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito bom. Uma boa noite. Agradeço demais a presença de vocês. Apesar da gente gravar e é uma coisa interessante, né? Assim, que depois as pessoas podem ver, mas sem esse bate-papo aqui, não ia ter graça nenhuma, né? Porque as questões surgem, a gente precisa. Né? Isso não é uma aula, é um bate-papo aqui. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, tá bom? Vocês tornam esse estudo muitíssimo mais interessante. Ó, Tá beijo. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um bom final de semana. Boa noite, Tchau. Até obrigado. mais. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Até sábado. Até mais. Muito bons esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima. Deixa eu ver aqui. E?